Uhum. Primeiramente, boa noite. Boa Nós noite. somos os alunos da segunda série do ensino médio da Escola Fundação Deolino Perim e, de acordo com a professora que ela indicou você foi nossa escolhida para fazer o podcast sobre racismo. E a primeira pergunta, não é bem uma pergunta, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco sobre o seu movimento, pode ser? Pode? Então, meu nome é Josiane Coutinho Silva. As pessoas me chamam mais de Jo, né? E no Instagram tá Jo Coutinho. Além de professora também da educação básica, eu dou aula na escola pública. Já trabalhei numa escola privada também, mas devido a outros planos, eu entreguei o meu cargo, né? Eu também sou empreendedora. Eu trabalho com venda de maquiagens, semijoias e prata. Então, eu tenho um espaço, né, onde eu trabalho com vendas. Sobre o coletivo que eu faço parte, né, o Coletivo Negro. Esse coletivo chama Cumbi, com K, tá? Na língua africana, o significado de Cumbi tem a ver com sol, com luz, com luta, com força. Quando a gente traduz, né, para uma linguagem mais aqui do continente americano, Cumbi tem a ver também com quilombo. E é um grupo formado por negros e negras, né? Onde a gente debate alguns livros, né? Nós fazemos estudos de alguns livros e a gente debate sobre esses livros, né? Sobre autores negros. Nós tínhamos a ideia de fazer umas atividades mais presenciais, né? Só que com a pandemia, os nossos encontros é como este aqui, está ocorrendo aqui entre a gente. É isso, o grupo que eu faço parte. E agora vou perguntar por que a gente pode afirmar que existe o racismo no Brasil. Sim, por que existe racismo no Brasil? Vocês sabem quando foi que ocorreu a abolição? O ano? 1888 foi. 1888, né? E vocês têm ideia de quando os primeiros negros chegaram aqui no Brasil? Não. Não, assim, a gente registro sobre isso é um pouco complicado, mas data aproximadamente 1530. Então, quando a gente pega 1888, né, e faz as contas aí, né, sou péssima em exatas, mas nós tivemos aqui no Brasil um período aproximadamente de 358 anos de escravidão, tá? Quando terminou a escravidão e quando os primeiros negros, né, os primeiros navios com escravizados chegaram aqui no Brasil. Se a gente for pensar, então, pensa bem, 358 anos de escravidão. A gente está em 2021 e se você fizer as contas, né, você falou 1888, fizer as contas para ver quanto tempo a gente tem de abolição, nós temos só 133 anos, né, fará em maio. Então, olha só, essa comparação e a forma como a abolição foi feita, né, deixou marcas até hoje, né, na nossa sociedade. O racismo, ele é visível. Se você observar dentro da sua bolha, dos seus círculos de amigo, nos lugares que vocês frequentam, isso é muito perceptível, né? Se você for olhar, por exemplo, qual é a cor que ocupa a presídio, se você observar qual é a cor que está nos bairros de periferia, se você pegar os dados científicos e olhar em relação à violência, qual é a cor dos jovens que morrem mais, né? Outro dia eu estava fazendo uma análise sobre violência doméstica, violência contra a mulher. A violência contra a mulher branca diminuiu, reduziu. Isso é bom, não é? É bom. Mas se você pegar os gráficos que mostram a violência relacionada a mulheres negras, aumentou.
Então, a gente vê que tem uma coisa aí que não está batendo, que não está legal. Então, essas situações, elas são explicadas, sim, pelo processo histórico que nós tivemos, né? E está relacionado ao racismo. Então, sim, a nossa sociedade é uma sociedade racista. Né, provavelmente, né, depois a gente deve falar um pouco sobre racismo estrutural também. Eu falo que aqui no Brasil é muito difícil a gente debater sobre racismo. Por que que é difícil? Porque brasileiro tem, assim, uma coisa de saída francesa que é fora do normal. Então, negar o problema é muito cômodo. Quando você fala que não tem, no Brasil não tem racismo. Bom, você falou que não tem racismo, então para que a gente vai estar debatendo se não existe? Né? Então, reconhecer isso, que nós somos um país racista, é o primeiro passo para que a gente possa pensar em como resolver esse problema, ok? Ok. Se a gente quiser fazer alguma pergunta, tá? Sobre a minha fala, bem, fiquem à vontade. Então, a próxima pergunta é: o que significa dizer que o racismo brasileiro ele é estrutural? E se você puder também dar um conceito sobre o que é racismo estrutural, vai ficar mais fácil. Mais claro, né? Então, estrutural tem a ver com a estrutura. Então, quando a gente fala que o racismo no Brasil é um racismo estrutural, eu estou afirmando que a nossa sociedade ela é estruturada com base numa discriminação que acaba beneficiando algumas raças, né? E aí eu vou abrir um parênteses. Por quê? Tem gente que evita usar o termo raça, né? Aí vem aquelas frases, né? Somos todos humanos, somos todos iguais. Vocês já ouviram isso aí? Sim, né? Acho que todo mundo já deve ter escutado, né? Somos todos iguais, só tem uma raça, é a raça humana. Sim, somos todos humanos. Só que é importante a gente falar de raça justamente porque esse racismo estrutural, quando a gente não delimita, né, que por causa da cor de pele de uma pessoa, ela sofre determinadas coisas, se você não delimita isso, aí não tem como você discutir o racismo, entendeu? Então, é importante a gente falar de raça, sim, é importante a gente falar de cor, porque, infelizmente, apesar de sermos todos humanos, né, a gente percebe esse tratamento diferenciado. Então, por isso que é necessário, tá, falar sobre isso. Então, para não fugir da pergunta, o que é racismo estrutural? O racismo estrutural é isso, é algo que já é estruturado para beneficiar alguns e prejudicar outros, entendeu? É isso. É algo que já é histórico e é social. Isso já vem se consolidando desde a formação do nosso país. Sim. E qual expressão você considera melhor da gente usar? Chamar uma pessoa de preta ou de negra? E por quê? Essa discussão é engraçada que sempre me perguntam isso. E aí, vocês assistem BBB? Eu não acompanho. Assiste, né? Então, eu não paro para assistir, não, mas não tem como eu ficar a parte dos assuntos, né? Até na minha bolha da rede social, as pessoas falam. E aí eu vou lá, vou ler, né? O que está acontecendo, né? E eu lembro que essa discussão sobre negros e negro ou preto foi naquela edição que teve o Babu, né? Parece que o Babu falou algo sobre isso, deu uma aula sobre isso, e é óbvio que eu parei para ver o vídeo, né? Achei muito interessante as colocações dele. Mas o que acontece? O termo negro, ele sempre veio muito carregado de, assim, de significados ruins. Então, até a Conceição Evaristo, que é uma autora assim que eu sou apaixonada, já caiu um livro dela até no Enem, ela fez um projeto e um trabalho
para tentar tirar essa função pejorativa do termo negro, né? Então, ela tem uma coleção de livros, ela tem uma coleção de poemas, tudo dentro desses escritos negros, né? Para trazer uma coisa mais positiva ao termo. E as pessoas que estão no movimento negro mais recentemente, elas usam mais o termo preto. Já que essa pergunta é pessoal, né? Você perguntou o que você acha. Para mim, tanto um quanto o outro pode ser utilizado sem problemas, mas se um dia você estiver fazendo um trabalho, for conversar com alguém, for se dirigir a alguém e você tiver essa dúvida, pergunte à pessoa, né? Pergunte, olha, você prefere que eu me refira a você como preto ou como negro, né? Mas para mim, né, professora Jo, né, a empreendedora Jo Coutinho, para mim, os dois termos eu aceito de bom grado, não me ofendem. E como foi para você se perceber uma mulher negra? Pois é, essa pergunta é complicada. Por que é complicada? Pensa bem, eu tenho 40 anos. 40 anos. Mas que eu me entendo como negra foi a partir dos 26, 27 anos. Então, que eu me reconheço como mulher negra tem uns 13 anos, mais ou menos, tem pouco tempo, né? E o que acontece, né? Eu estudei numa escola particular, tradicional, onde os professores eram brancos, a maioria da minha sala eram brancos. Na minha época, negros na escola toda éramos eu e mais duas pessoas, um menino e uma outra menina. Então não tinha muita referência, não, sabe? Eu tinha um cabelo longo, eu alisava cabelo, assim, né? E hoje, quando eu faço a leitura disso, né? Muita coisa eu fiz para eu me identificar com aquelas pessoas que eu convivia, entende? Quando você está num grupo e aí você quer fazer parte do grupo, parecer com o grupo, aí você começa a tomar atitudes, né, para ser melhor aceito, né? No meu caso, eu não estou falando que de todo mundo seja assim, alisar o cabelo era uma dessas coisas, né? E até depois, quando eu fui para a universidade também, estudei com a professora de vocês, a Raquel. Geografia, a gente tem um ponto positivo, porque o maior geógrafo né, que a gente tem que estudar, que é a leitura obrigatória em qualquer curso de geografia, é o Milton Santos, que é uma pessoa negra. Mas tirando Milton Santos, não tinha também muitos referenciais. Nós tivemos uma professora negra na graduação, né? E então é isso, quando você não tem muito referencial, né, você se perde um pouco nisso. Mas depois que eu me entendi como pessoa negra, que eu comecei a ler autores negros, eu passei a entender muitas situações que eu passei lá na minha adolescência, e que eu não entendia. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Que às vezes, quando a gente é adolescente e a gente percebe algo errado, a gente fica com medo de apontar. E com medo das pessoas te julgarem erradamente. Vou dar um exemplo, eu tenho certeza que vocês vão compreender. A Djamila Ribeiro, no livro dela, O que é Lugar de Fala, tem uma passagem muito interessante. Ela estava andando com a filha dela na rua, a filha dela, na época, estava com Black Power grandão, assim. E a filha dela devia estar, sei lá, com 11, 12 anos, mais ou menos. E a Djamila percebeu que alguns meninos da mesma idade da filha dela, ou seja, adolescente, 12, 13 anos, começaram a debochar da filha dela, do cabelo, começaram a dar risadinha, cutucar um no outro, xixar, essas coisas todas. Que a gente sabe como funciona, né, gente?
E a Djamila voltou e deu um esculacho nos meninos que estavam debochando da filha dela. Esculachou mesmo, deu o esculacho. E ela relatou isso numa rede social. Ela falou, olha, eu tava saindo com a minha filha, uns meninos começaram a rir do cabelo dela, não sei o quê, e o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham nos comentários, o que as pessoas falaram? Criticaram ela. Ah, muito bem. Pois é. Criticaram a Djamila. Tipo, poxa, mas é só brincadeira de criança. São adolescentes, o que tem? Nananã, que hoje é tudo mimimi, nananã, né? E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Que quando você aponta o racismo, porque isso é racismo, quando você aponta, as pessoas, a maioria, eu não gosto de generalizações, tá? A maioria fica com peninha da pessoa que fez o errado. Ninguém se compadeceu com a filha dela, que foi a vítima. Entendeu? Então, quando eu li isso no livro da Djamila, eu falei, poxa, eu passei por tanta coisa, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas como eu era muito nova e indefesa, eu não sabia o que falar, então eu aceitava calada. Eu aceitei muita coisa calada. Hoje não. Hoje, devido à leitura que eu tenho, devido às pessoas que eu sigo, né, e tudo, hoje eu consigo pontuar, eu consigo me defender, né, sem precisar... porque às vezes a pessoa que aponta só fala assim, é barraqueira, não sei o que, não é isso, né? Igual nós estamos conversando aqui, quando eu vejo algo errado, ou quando eu sinto, eu consigo parar e conversar. Eu não deixo passar em branco. Mas na minha adolescência, não. Justamente porque faltava esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje. Ok? Então, se reconhecer negra é um processo um pouco doloroso. Não é um processo... Eu acredito que para os meninos e meninas, os que são negros, agora, recentemente, que estão na adolescência agora, eu acho que eles vão ter mais referenciais do que eu. Então, eu acredito, né, que eles conseguirão se posicionar melhor. Eu acho que eles não irão se calar como eu fiz lá na minha adolescência, na década de 90, não. É isso. E você chegou até a entrar no próximo assunto, que é se você já sofreu algum tipo de racismo. Assim, na adolescência são esses insultos, né? Quando você usa a cor da pessoa, quando você quer usar a cor da pessoa para ofender a pessoa como algo negativo, né? Quando você fala com desdém. Ah, aquela preta, né? Sendo que isso não é minimizar ninguém, né? Mas as pessoas tentam usar isso dessa forma. Macaco, que é um termo muito usado também, os meninos aí, e as meninas também, não sei se vocês acompanham futebol, né? Isso acontece com frequência, né? Nos campos, na Europa, o pessoal joga banana, começa a fazer som de macaco, quando o jogador, o goleiro tal, toca lá na bola, né? Vocês devem acompanhar isso na internet, acredito eu, né? E depois de adulta, diretamente não, porque hoje eu me posiciono sempre, tanto assim pessoalmente como nas redes sociais também. Eu sempre falo sobre isso, porque tem que ser falado, né? Todo dia. Às vezes a gente cansa, né? Eu falei que às vezes quando alguém pergunta sobre isso, e aí falta um pouco de interesse das pessoas, aí eu falo assim, olha, se você quer entender sobre esse assunto, lê esse autor aqui, lê esse livro, aí a pessoa, nossa, mas eu vou ter que ler? Eu, vai. Se você quer entender sobre, tem que ler, uai, não tem outro jeito, né? Mas as pessoas têm preguiça.
tá? E às vezes elas fingem ter um interesse por determinado assunto, mas na hora que você vai ver, a pessoa não tá com interesse em nada. Às vezes que achou bonitinho, acha bonito falar lá, vidas negras importam, mas às vezes a pessoa não revê a sua própria atitude no dia a dia, sabe? Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? Mas depois de adulta, diretamente não. Mas é coisas do tipo, igual eu trabalhei numa escola particular aqui, bem conceituada, né? Enfim. E aí da pessoa chegar e falar assim, nossa, mas quem te colocou lá? Aí eu analisava essa pergunta de duas formas, né? Uma, talvez por eu ser mulher, né? E a segunda, mulher e preta. Então, talvez, para quem perguntou, uma mulher preta não deveria estar ali, naquele lugar, né? Mas essas falas, né? Essas falas que a gente... Não que eu fique, gente, não é isso. Às vezes a pessoa fica assim, nossa, ela deve ficar analisando o que todo mundo fala, né? Para apontar. Não. Muitas vezes eu ouvi alguma coisa e eu não apontei, porque eu aprendi que tem pessoas que merecem uma resposta, tem pessoas que merecem uma explicação, e tem pessoas que merecem o silêncio. Então, depende da situação, tudo depende, sabe? Mas acontece, até às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não sou racista, não sei o quê, mas aí a gente tem que rever as atitudes da gente. Vou contar uma outra coisa interessante para vocês, e eu já fiz esse experimento, e convido vocês a estar fazendo também. Isso foi científico, assim, foi feito. Foram para a rua com duas perguntas. Perguntaram assim para as pessoas. No Brasil, há racismo? Essa é a pergunta 1. O que vocês acham que a maioria das pessoas responderam? Acho que a maioria falou que tem. Tem, a maioria falou que tem. Tanto é que na pesquisa que é registrada, se eu não estiver errado, acho que foi 98,4% das pessoas falaram, não tem, no Brasil tem racismo sim. Tá. Segunda pergunta para a mesma pessoa. Você é racista? O que a pessoa respondeu? Que não. Não? Provavelmente que não. Ninguém quer ser racista, gente. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser. E a maioria respondeu que não. Então, quando eles juntaram os dados, é uma conta que não fecha. Como que o Brasil é racista se ninguém é racista? Aí é o problema. O racista é sempre o outro. Já reparou isso? Você não é. Mas o outro é. Então é uma conta que não fecha. E aí é o que dificulta aqui no Brasil, a gente tá trabalhando esse tema, e o que dificulta também uma mudança efetiva. Porque ninguém se reconhece racista. Vou contar uma coisa para vocês também. Eu fiz um post uma vez nos stories do Insta. Gente, tem tempo, né? Vocês podem me alertar aí. Tipo assim, Justa falou demais. Pode falar, tá? Não, pode falar. E eu coloquei um post lá. Eu faço dieta, eu gosto de treinar, eu gosto de musculação, eu gosto de pilates, eu adoro essas coisas. E aí eu botei um post lá, eu tava viajando na época e só comendo. E aí eu postei alguma coisa sobre engordar. Não lembro o que era não, mas era uma coisa bem idiota. Postei. Aí não deu 5 minutos, uma pessoa me cutucou no privado. Tipo assim, olha, você não acha que esse post seu é muito gordofóbico, não? Primeira reação minha. Eu? Gordofóbica? Eu não. Não sou não, você tá exagerando, não sei o quê. Aí escrevi textão, né? Textão. Aí a pessoa leu tudo lá que eu escrevi, aí voltou de novo. Poxa, Jô, você fala tanto de racismo e tal, é porque você sempre foi magra, e eu acho que você não está se colocando no lugar de quem é plus size, né?
E resumindo, para não ficar esticando o assunto aqui, realmente foi um post idiota. E realmente eu acho que eu ofendi algumas pessoas com essa postagem. Então, assim, depois que eu conversei com essa pessoa, como eu fiquei, tipo assim, eu tive disponibilidade de ouvir, porque tem isso também. Você tem que ter disponibilidade de ouvir. Quando eu ouvi o outro lado, e a pessoa falando comigo, eu falei, caraca, nossa, eu fui muito idiota. Eu fui lá e apaguei. E falei, pô, desculpa mesmo, realmente eu fui, mas assumir isso não é algo fácil, tá bom? Então a gente tem que aprender esse processo, né, de analisar as nossas atitudes, as nossas falas, e quando você identificar que você, né, teve uma atitude racista ou uma fala racista, pô, mandei mal, não vou fazer mais, e não ter vergonha de corrigir o amigo também, que tem piadas idiotas, que faz coisas idiotas, né? Porque não adianta também você ter conhecimento, você ter um argumento, se na hora que você está na sua rodinha ali de amigos, e tá todo mundo contando piadinha e sendo racista, e você também não fala, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque a luta antirracista não é só de gente preta, não. Até porque quem criou o racismo foram os brancos. Então, tem tanta responsabilidade quanto, ok? Eu fiquei um pouco curiosa Sim. com relação a essa pergunta que você disse que você alisava o seu cabelo. E quando você assumiu os cachos, você sofreu algum tipo de racismo pelo seu cabelo? Ou como que foi? Ô, gente, nossa senhora, foi um Deus nos acuda. Eu tenho algumas fotos no meu Instagram. Hoje eu optei por raspar a cabeça, né? Mas o processo da transição capilar, gente, é ruim demais. Você fica com dois tipos de cabelo. Você fica com as pontas do cabelo alisado, a parte de cima toda cacheada, toda crespa, porque o meu cabelo não é cacheado, meu cabelo é crespo, tem uma diferença aí, a gente vai falar sobre isso. O meu cabelo é 4C, meu cabelo não dá cacho. Meu cabelo é aquele cabelo que dá um black power, assim, maneiríssimo, tá? Depois, se vocês quiserem ir lá no Instagram, tem foto. Mas, e aí tem a questão das pessoas também, né? Nossa, você acabou com seu cabelo. Nossa, você não vai arrumar esse cabelo. E quando eu passei pela transição, aqui na minha cidade, que é uma cidade de interior, né? Minas já é interior, mas uma cidade pequena, eu não achava tantos produtos específicos para cabelo crespo, sabe? Você usava para cabelo liso, para quem era loura, mas específico para cabelo crespo não tinha. Então era um Deus nos acuda, assim, sabe? Mas algumas pessoas apoiaram, outras não. E aí, nesse ponto, a internet ajudou muito, porque no YouTube eu passei a acompanhar um monte de menina que tinha passado pela transição, que tinha deixado o cabelo natural, sabe? Então, isso fortaleceu um pouco. Mas se você não tiver se você não tiver certa do que você quer, o que as pessoas falam para você pode te desanimar, sim. Tá? Ainda mais dependendo da idade que você tem. A gente tem um período aí na adolescência que a gente quer ser aceito, né? A rejeição é muito ruim, mas quando se é adolescente, isso dói mais. E não é que dói mais, eu acho que a gente, quando é adolescente, a gente não sabe lidar com isso direito ainda, sabe? Mas é isso, mas eu tive amigas que me apoiaram sim. Então, o meu marido, né, eu estou casada, vai fazer 11 anos, foi a pessoa que, meu marido é branco, e é uma pessoa que me apoiou demais, assim, quando eu falei assim, vou parar de alisar cabelo. Ele, ótimo. Então, ele sempre, nossa, você tá linda, nossa, não sei o que, essas coisas animam a gente, né, isso é importante. E você pode explicar pra gente o que é apropriação cultural? Sim, posso. Então, a apropriação cultural é quando você se apropria
de elementos de outra cultura, né? E aí você fala assim, mas como que se dá essa apropriação? Às vezes, alguns elementos e alguns símbolos, que são símbolos de luta e de resistência, o mercado usa isso para ganhar dinheiro, entendeu? Então, acaba perdendo um pouco do sentido daquilo, né? Eu não me importava muito com isso até pouco tempo, assim. Aí, depois, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, algumas coisas passaram a me incomodar um pouco, sabe? Mas eu vou falar para vocês algo assim que é gritante, né? Algo que é gritante. Por exemplo, no mundo da moda, as meninas negras que são modelo, elas têm mais dificuldade de conseguir papel, emprego, essas coisas, né? As meninas que são brancas, elas conseguem as coisas, eu não estou falando que elas não têm capacidade, eu estou falando por causa do físico, né? As modelos negras acabam não tendo tanto espaço assim, né? Mudou. Agora a gente tá vendo mais. Mas, por exemplo, na minha adolescência eu não tinha tanta representatividade, assim, eu não tinha tantas meninas em quem eu pudesse me espelhar. Mas aí teve uma marca, cara, que fez a proeza. Ai, gente, umas coisas que acontecem que a gente fica pensando, né? Ela queria representar algo de África, pegou as modelos brancas e botou peruca nas meninas de cabelo Black Power. Falei, poxa, gente, para que isso? Por que não foi lá e deu o papel? Por que não chamou a modelo negra para desfilar? Né? Então, é umas coisas que passam a incomodar a gente um pouco, sabe? Isso acontece não só com a cultura africana, a cultura indígena também passa muito por isso, por essa questão de apropriação cultural. É isso. Quando você se apropria de alguns elementos ou alguns símbolos, né? E uma coisa que vocês vão perceber, eu tenho certeza que mais para frente vocês vão passar a ler mais autores negros. As pessoas gostam da cultura negra, as pessoas gostam. Né, da música, da dança, as pessoas acham legal, mas do negro em si as pessoas não gostam. Olha que coisa estranha, né? Então, o que é bonito é a cultura, né? Mas a pessoa, o negro em si, não. Aquele exemplo que você tinha falado de alisar cabelo para se sentir mais próprio aquelas pessoas, é considerado apropriação cultural? Eu alisar o meu cabelo? Sim. Sim, aí, tipo assim, a sua pergunta é no sentido de eu estar me apropriando de algo que é branco. Isso. Seria isso, nesse sentido? Né? Então, quando a gente fala de apropriação cultural, a apropriação cultural ela tem a ver com poder, né? Então, quando você olha na história, né, a questão de poder sempre esteve relacionado ao branco, sempre. Então, como o negro nunca teve esse poder, então por isso que a gente não considera uma apropriação, entendeu? Na verdade, eu alisar o meu cabelo é mais uma... Não que alguém chegou para mim e falou assim, você é obrigada a alisar o seu cabelo. Não é isso. É o que eu falei com vocês sobre o racismo estrutural, que é algo muito sutil aqui no Brasil. Então, por isso que é difícil a gente brigar contra, né? Porque a maioria acredita que a gente vive numa democracia racial, né? Então, isso como eu vou dizer, você colocar que a gente vive numa democracia racial é algo feito de propósito mesmo, para que a gente não brigue, entendeu? Tipo assim, se há uma democracia racial, para que a gente vai lutar? Para que a gente vai brigar, né? Mas o fato de eu alisar cabelo, foi essa sua pergunta, era uma imposição social para eu ser bem aceita no grupo que eu fazia parte, entendeu? Então eu me sentia, né, nessa obrigação
tipo assim, para ficar o mais parecida possível com as pessoas, né, que eu estudava, que eu convivia, enfim, era isso. Eu respondi a sua pergunta? Sim. Sim? Ah, então tá. E a questão do colorismo, porque hoje, por exemplo, a gente tem uma questão que está sendo levada em consideração, que é sobre os pardos, né, da certidão de nascimento. Sim. Inclusive, eu e a Júlia, que estamos aqui, a gente na nossa certidão tá pardo, só que a gente não sabe como se portar, se a gente se considera negro, se a gente considera branco, porque eles estão falando que esse termo não existe mais, né? Então, Nossa, eu entendi essa menina, isso no movimento negro dá uma conversa assim, né? Bem longa. Mas eu, assim, eu tenho preocupação com essas diferenciações, porque aqui no Brasil nós passamos por um processo de tentativa de embranquecer a população, né? Tanto é que vocês provavelmente já estudaram que quando houve a abolição da escravidão, houve aquela tentativa de trazer pessoas brancas para o Brasil, de incentivar a vinda de imigrantes brancos para cá, né? Nessa tentativa de embranquecer a população. E aí tem uma escritora negra que chama Sueli Carneiro, e eu tenho a mesma preocupação que ela em relação ao colorismo. Mas aí eu vou definir para você o que é o colorismo e depois eu falo da minha preocupação. Bom, eu vou definir com exemplos. Eu sou negra, só que a minha avó paterna é branca. E o que acontece? Acaba que os traços do meu rosto, eles são um pouco parecidos com a da minha avó, que é branca. Então, a minha boca é mais fina, o meu nariz é mais fino, né? Enfim, o que é considerado pela sociedade traços mais delicados e mais perto dos traços de pessoas brancas. Eu falei para vocês que o meu cabelo não é cacheado. O meu cabelo é 4C, é um cabelo crespo, que não dá cacho, né? Então, o que acontece na sociedade? O cabelo cacheado, ele é melhor aceito do que o cabelo negro, do que o cabelo crespo, por exemplo. Entendeu? Eu tenho uma prima que ela a mãe dela é branca e o pai é negro, né, o irmão da minha mãe. Ela tem um tom de pele um pouco mais claro que o meu, e o cabelo dela realmente é cacheado, daqueles cachos maravilhosos, né? O cabelo dela é melhor aceito que o meu, entendeu? Então, o que o colorismo fala? Que quanto mais próximo ao que é branco, melhor aceito você é. Então, eu, apesar de ser negra, né, se tiver uma menina que tem o tom de pele mais escuro que o meu, que tem a boca carnuda, né, o nariz maior que o meu, né, eu serei melhor aceita do que essa menina que é mais escura, entendeu? Então, isso que o colorismo fala, né? E por que eu tenho preocupação com isso? O IBGE, aqui no Brasil, quando faz o censo, é autodeclaração. O que é autodeclaração? a pessoa se declara. A pessoa se declara. Eu ajudei a fazer matrícula numa escola pública aqui em Rio Pomba, e eu vi que ainda hoje as pessoas se incomodam, algumas pessoas têm dificuldade de se assumir enquanto preto, enquanto negro. Normalmente na matrícula vem perguntando a cor, aí no papel lá vem preto, tá? E aí uma mãe na minha frente, assim, o filho dela da minha cor, aí você pergunta, seu filho aí tem lá as opções, né? Aí a mãe ficava assim, ele é moreninho, né? Ele é moreninho, não é? Moreninho. Aí você vê que a pessoa não quer falar a palavra preto. Eu tenho uma dificuldade de falar, mas por quê? É porque a pessoa não se aceita, negra. Não é isso, gente. É porque durante toda a história do nosso país, o termo negro, o termo preto, ele foi muito atrelado a coisas negativas, a coisas ruins.
E então, por isso que as pessoas, né? Vocês perguntaram para mim quando foi que eu me reconheci como mulher negra. Gente, eu passei minha adolescência inteira falando que eu era morena. E aí de quem falava o contrário, eu brigava, né? Eu era moreninha, morena, mas negra e preta eu não aceitava de jeito nenhum, sabe? Aí, mas é porque, né, o pessoal costuma falar de racismo reverso, né? Fala que o negro que é racista, né? Não é isso, né? É porque eu aprendi durante a minha vida que eram termos que significavam coisas ruins. Então eu não queria atrelar a minha pessoa a algo que era ruim, né? E a minha preocupação é porque o último censo mostrou, né, que a gente tem mais pardos do que pretos, né? Mas isso está relacionado a isso que eu falei com vocês. Como é autodeclaração, a gente ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade em se assumirem como negros e pretos, entendeu? É o que acontece. Entendi. E qual é a importância do sistema de cotas? Eu vejo que é um assunto muito comentado, eu vejo muitas pessoas falando mal, criticando. Eu queria que você falasse sobre isso, eu tenho dúvida. Polêmico, né? Eu já fui contra, você acredita num negócio desse? Já fui contra. Fala, não, eu criada em escola particular, né? Eu falo que quando eu comecei a dar aula nessa escola particular, que foi a mesma que eu estudei, e aí quando eu entrei na sala de aula, desde o primeiro momento eu senti que os meninos do terceiro ano do ensino médio queriam me perguntar alguma coisa, mas não falavam. Aí passou uma semana, lá para a terceira semana que eu estava lecionando, aí criaram coragem, né? A gente já estava mais íntimo, né? Fazendo brincadeirinhas na aula. Aí um aluno perguntou, falou assim, você entrou em Viçosa pelas cotas? Aí eu perguntei assim, faria diferença? Aí ele ficou olhando, eu falei assim, olha, eu vou te responder. Não, eu não entrei pelas cotas, porque quando nós fizemos vestibular, né, Kel, lá em 2002, ainda não havia as cotas, né? Mas então eu entrei pelo vestibular tradicional mesmo, até porque eu vim de escola particular, né? Aí os meninos aí passaram a usar o seguinte argumento. Então se você consegue, todo mundo consegue. Se você não precisou das cotas, por que outras pessoas precisam? Falei, porque eu não sou a regra, eu sou a exceção. Quando eu estudei aqui, na mesma escola, né, nós éramos 2 negros durante muito tempo, depois passaram a ser 3. Então, não é algo comum. A maioria dos alunos negros estão na escola particular ou pública? Pública. Pública. A maioria está na escola pública, né? Então, é isso. E quando você me pergunta qual é a importância das cotas, a importância é justamente na equidade. E aí eu gosto sempre de explicar que equidade não é a mesma coisa que igualdade. Igualdade, se eu der 2 balas para Rita, eu vou ter que dar 2 balas para o Pedro, vou ter que dar 2 balas para o Caio, 2 balas para o Ediar, para a Júlia, para a Maria Luísa, vou ter que dar 2 balas para todo mundo. Isso é igualdade. A equidade, você tem que oferecer mais a quem precisa de mais. O Estado usa isso, né? Quando o Estado manda mais vacinas lá para Manaus, por exemplo, vocês devem estar acompanhando aí, né, por causa da pandemia, é porque lá está numa crise mais séria que outros lugares. Então, lá, no momento, está precisando de mais. Isso é equidade. Quando você manda mais dinheiro para uma escola do Nordeste, por exemplo, é porque lá está com mais problemas. Então, você precisa dar uma atenção maior para lá. Isso é equidade. Você dá mais para quem está precisando de mais atenção e para quem está mais necessitado naquele momento.
E a política de cotas, ela vem justamente nesse sentido de equidade, né? Algo precisava ser feito. Gente, eu sou muito de observar. Eu tenho uma foto nessa escola particular que eu trabalhei, que eu comentei com vocês, que é uma escola tradicional. Chegava o final do ano, que tinha aquelas confraternizações, aí nós íamos para um restaurante. Na mesa, as pessoas assentadas à mesa, eu era a única negra. Agora, a maioria dos que estavam servindo a mesa eram o quê? Negros. Negros. Então, isso é uma percepção. Se você entra numa clínica particular, passe a observar. Eu tenho certeza que vocês não são insensíveis, né? Vocês podem observar que aquelas as profissões e os cargos considerados de elite, né, que têm um status melhor, a maioria são ocupados por pessoas brancas. Mas quando você olha, por exemplo, a parte da limpeza, você vê que a maioria é pessoas negras. Poxa, mas qual o problema? Problema algum, gente. Todo trabalho é digno. Mas eu também quero ver pessoas negras como médicos, advogados, juízes, desembargadores. Eu quero ver também. Por que não? Então, quando a gente começa a analisar dessa maneira, eu falei para vocês, as pesquisas mostram isso, a questão do racismo, né? Mas mesmo que você não observe os dados científicos, observe ao seu redor. Sabe, a nossa realidade mostra isso para a gente todos os dias, todos os dias. Então, a cotas, né, ela é importante para isso, para trazer essa oportunidade, tá? Então, seria basicamente uma reestruturação histórica, né? Porque... Isso, e não tá tirando vaga de ninguém. Gente, o que eu mais escuto, eu não passei porque o cotista roubou a minha vaga. Gente, não é isso, ninguém tá roubando a sua vaga. Tá lá, concorre lá dentro das suas vagas. E quando eu era contra as cotas, porque eu já fui, qual que era o meu argumento, né? Eu falava assim, mas eles vão botar cotas e não vão investir na escola pública. E aí vai ser desculpa para não melhorar a escola pública. Gente, mas algo precisa ser feito. Você conquistou as cotas, não quer dizer que você vai deixar de lutar para melhorar lá na base, lá na escola pública, né? Então, assim, eu falava com os meus alunos da rede particular, quando eu dava um trabalho e o aluno entregava atrasado, eu falava, eu tenho vontade de te dar uma coça, porque eu trabalhava em 3 realidades diferentes. Eu trabalhava nessa escola particular, que os meninos tinham uma estrutura muito boa e tinham famílias que, se precisasse de um livro, o pai podia comprar, né? O aluno tinha na sua casa um espaço só para ele estudar, né? Que isso é importante, você ter um ambiente de estudo, né? Com silêncio, um ambiente limpo. Aí, essa era uma realidade minha. A outra realidade que eu estou até hoje é uma escola rural, na rodovia, onde os meninos trabalham de manhã, acorda 4h30, 5 horas da manhã, porque tem que ordenhar a vaca, de comunidade agrícola familiar. E à tarde, né, 12h15, o ensino fundamental lá é à tarde. Então, o menino, quando chega para estudar, ele tá morto de cansado, porque ele já trabalhou pra caramba de manhã. E a outra realidade é uma escola da periferia, onde são famílias muito grandes, às vezes não tem um cômodo com silêncio para a pessoa sentar e estudar. Muitas vezes o menino é criado pela avó, pela tia, pela mãe, tem alguns problemas. Então eu ficava muito brava, né? Muito brava. Falava, poxa, você tem condição de estudar, você tem seu espaço, tudo bonitinho, né? Aí eu comparava com a outra realidade que eu trabalhava, eu ficava muito brava, gente. Ficava muito brava. Então é isso, entendeu? O meu aluno lá da escola rural e o meu aluno de periferia,
não tem condição nenhuma de concorrer com o meu aluno da escola particular, entendeu? Eu que estava transitando nas 3 realidades, falava, nossa, não tem condição. Não é coitadinho, eu só estou falando que não tinha condição. Então, a gente tem que criar alguma coisa partindo-se do princípio da equidade. É isso. É necessário. É necessário. Não sei até quando não, viu? Porque às vezes fala assim, mas aí a gente vai ter cotas eternamente? Não sei te responder isso, mas se você pegar os resultados que nós já tivemos com as cotas até hoje, melhorou um pouco, sim. Eu sou uma otimista, sabe? Então, eu vejo melhoras em passos lentos, mas a gente está melhorando. Muitas pessoas ainda são contra, né? Eu já vi pessoas falando assim que com as cotas meio que não vai trazer a igualdade meio que vocês tanto precisam, né? Que vocês tanto querem. Já vi muitas pessoas falando isso, mas obrigada agora que você esclareceu. São os mesmos que nesses momentos passam por negros para usufruir das cotas. Sim. Né? Vou te contar uma situação, né? A gente tem que falar, não estou generalizando, não é todo mundo, mas já trabalhei numa escola pública também. Isso deu até uma confusão na época. Alguns alunos de famílias que tinham uma condição melhor, eles iam para uma outra cidade estudar numa escola particular. Até aí tudo bem. Quando chegava em novembro, final de novembro, esses alunos saíam da escola particular e se matriculavam na escola pública. Quase dezembro, o ano letivo já estava acabando. Mas o que acontecia? Porque aí o histórico dele, como ele mudou lá em novembro, o histórico dele ia como de escola pública, porque ele finalizou o ano numa escola pública. E eles faziam isso para poder usufruir das cotas de escolas públicas. Então, eles faziam isso no final do primeiro ano do ensino médio. Aí começava, aí começava o segundo ano na escola particular. Quando chegava lá em dezembro, eles mudavam para a escola pública de novo. Aí isso chegou a dar até uma confusão, porque a gente acha que aluno de escola pública às vezes não conhece os seus direitos, né? Mas conhecem, tá? E eles percebiam esse movimento. Até que uma turma um dia resolveu se rebelar e foi um auê. Porque assim, aí você fala assim, mas estão fazendo errado? Estão, mas isso não é ilegal, não tem nada que impeça. Você tá entendendo? Tipo assim, não pode. Você tem que aceitar. A escola é pública, a escola é para todo mundo. Não é ilegal, mas é antiético. E são os mesmos que criticam as cotas. Tá vendo como que é incoerente? Como que é uma coisa, assim, muito estranha? Brasileiro gosta de fazer caridade. Justiça social ninguém gosta. E como foi ser uma mulher negra na universidade? Naquela época que não haviam cotas, né? E haviam outros negros na sua sala, na universidade geral? Então, quando eu fui para Viçosa, eu estava com 22 anos. Eu era uma das mais velhas da sala, eu acho, porque o pessoal tinha em torno de... Desculpa. O pessoal tinha em torno de 17, 18, eu já entrei mais velha, sabe? Eu entrei com 22. Mas eu ainda não tinha essa consciência que eu tenho hoje, não. Mas tinham poucos negros, pouquíssimos, pegando... Como a gente almoçava no RU, a gente ia para as festinhas também, né? Eram poucos negros. Na minha sala tinha mais um, que era o Matheus, né, Raquel? Querido Matheus. Mas olhando assim, eram pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo. Então, eu estive na universidade, assim, antes da pandemia, eu estive lá. E eu vi mais negros no campus, assim. Isso, para mim, é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Né? Coisa que eu não via muito na minha época de universitária. Né? Eram poucos negros mesmo. Mas eu não tinha essa consciência ainda, não. Assim, eu acho que se eu tivesse, eu teria feito uns projetos bem maneiros lá, tá?
Então, foi essas perguntas. A gente agradece muito porque você respondeu elas. É um assunto muito importante, né? Para todo mundo aprender sobre isso, porque é necessário todo mundo aprender sobre o racismo e como lidar com isso, como acabar com ele, que é bem difícil. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Nosso prazer foi todo meu. Amei vocês. Raquel tá entre alunos assim maravilhosos. Parabéns. E leiam autores negros, tá, gente? Leiam. No Instagram, sigam pessoas negras, né? Assim, sair da bolha da gente é muito importante, sabe? Sim. Então, recomendo Djamila, recomendo aí Silvio de Almeida, e tem muito livro para recomendar para vocês, assim, que é bem bacana. Jo, eu quero te agradecer como amiga, como colega de profissão. Você, tô até emocionada. Ai, Raquel! Foi fundamental, assim. Fundamental, assim. Foi muito gostoso te ouvir falar. Que bom que Jo, eles que escolheram falar sobre racismo, né? Antes de eu propor alguma coisa, eles já vieram para mim, não, professora, a gente precisa falar sobre racismo. Eles fizeram as propostas das atividades, então, assim, que bom, assim, que a gente está nesse momento, assim, foi muito rico, Jo. Então, com certeza, esse áudio aqui vai rodar a escola. Que bom. Quero que todo mundo ouça, quero compartilhar com os professores. Que bom, Jo, foi muito, muito, muito bom mesmo te ouvir, assim. Aprendi muita coisa como professora, né? Claro que quando eu estou com você, eu não ia interferir na sua fala, óbvio, mas quando eu estou na sala de aula, eu acho que esse papel é meu, né? Igual você falou, assim, o racismo não é uma questão só dos negros, né? A gente tem essa responsabilidade também. Então, eu me sinto muito responsável de falar sobre esse tema. Então, que bom, aprendi muito com você. Eu acho que não foi só eles, não. Também aprendi bastante. Agradeço o convite, tá? Fiquei muito feliz. Eu sei que eu falo muito, mas espero que seja válido esse nosso trabalho aqui. Não, bom? Nossa, com certeza, Ju. Sem palavras para te agradecer. Obrigada mesmo, assim, do fundo do coração. Assim, foi ótimo. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Um beijo. Tchau. Obrigado.